Começar a admitir os meninos. Aí. Bom dia. Carreiro está falando com você, dando bom dia. Fala, Carreiro. Bom, filho? É a Giovana, beijo. Vou pra cá para não te atrapalhar, pra você ver o povo. Marina, é a fotinha dela pequenininha. A Marina Jordana. Entrou quem, Felipe? Ana Ana Júlia. Júlia, o Tiago, o Davi, a Giovana. A Priscila está pedindo agora. Rosane. Tudo aí já. Ai, ai. Pode começar, se quiser. E hoje os meninos do primeiro estão devagar. Cadê minha cara aqui, Felipe? Opa. Vamos organizar. Isso. Começa a falar que ela aparece. Bom dia, crianças. Vamos acordar, gente. O resto que está dormindo aí, pula da cama. Vamos começar a nossa aula. Luan, estou apanhando aqui. Estou tomando uma surra. Tá. Não, já se acerta aí, Felipe. Não apareceu o rosto do Fernando ali, é o Thiago. Ah, só podia ser, né? Vai lá. Pronto. Então, bom dia, queridos. Espero que vocês tenham passado uma semana tranquila, uma boa, do jeito que eu mesmo passei, morrendo de saudade de vocês, e vocês provavelmente com saudade de mim. Da aula, tenho certeza que não, mas de mim. Então, queridos, é o seguinte, nós vamos concluir hoje, fechar agora, os grandes biomas terrestres, que é o material da avaliação de vocês, que provavelmente deve acontecer por esses dias. Então, eu tive a oportunidade de comentar com os senhores a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, Pampa, Caatinga, Savana, Mata dos Cocais, Taiga, faltou a Savana, Pantanal, faltou a Tundra e a Taiga. Esses são os chamados de continentes gelados ou simplesmente as grandes reservas geladas do mundo. A tundra corresponde ao maior
de todos os nossos biomas. Ele é o maior. São as florestas geladas polares. Lá, pessoal, só existe 2 climas. O muito frio, que é o chamado verão polar, e o gelado, que está tudo em forma de gelo, né? Então, pensou em trem gelado, é a tundra. Na tundra, nós encontramos lá, pessoal, as renas, os alces, o chamado de urso branco, que é um dos maiores predadores que existe a nível dos polos, preda principalmente as focas, o leão marinho, e também a terra de Papai Noel, vocês não podem se esquecer disso, né? A Lapônia, terra do Papai Noel. Vocês têm que fazer um pedidozinho já para o Papai Noel para acabar logo com essa diabo dessa pandemia, para vocês poderem vir me ver mais de perto. Tá? Faz o pedido. Viu, Júlia? É aí. Então, senhores, no chamado de verão polar, que é a época do muito frio, não é gelado, não, do muito frio, degela uma camada de aproximadamente 10 centímetros do solo, formando um solo lodoso, onde se desenvolve principalmente os musgos e os líquens nessa região. Somente isso daí, mas é a terra também dos animais, um dos animais mais belos que nós conhecemos, o pinguim imperador. O pinguim imperador, ele forma ali as suas colônias, né? Onde no chamado verão polar acontece a reprodução. Na reprodução, a fêmea faz a postura de um ovo que o macho recolhe para cima dos seus pés e com as penas do abdômen ele cobre esse ovo e se junta em grupos por conta das nevascas que acontecem a todo momento. E esses grupos é que garante o calor e a sobrevivência desse animal por alto espaço de tempo. A fêmea sai para caçar ou pescar e quando o ovo eclode, ela já chega com o papo cheio de peixe, camarão, regurgita para que o macho venha se alimentar e também a primeira alimentação do filhote. Então, não se esqueçam de que a tundra é o maior de todos os nossos biomas. São as florestas geladas polares. Outro lugar também muito gelado, pessoal, é a taiga. A taiga compreende principalmente as florestas geladas do Canadá, onde o predomínio da vegetação são as chamadas de coníferas, árvores em forma de um cone, pinheiro, cipreste, que é utilizado, inclusive, como símbolo máximo da época do Natal, onde se formam as árvores de Natal, o pessoal tudo enfeita, é aquilo lá que são as chamadas de coníferas. Mas também o local de um dos maiores predadores terrestres, que é o urso pardo. Esse urso pardo, pessoal, é um animal dos mais violentos que nós temos a nível de predatismo. Ele, em pé, eventualmente chega até 3 metros de altura, e é ele que faz o processo da chamada hibernação. A hibernação, todos os senhores sabem que é um sono bastante distendido, provocado ou feito por alguns animais, que lhe permite, inclusive, o mantenimento vital. Porque o urso pardo, ele come o máximo possível durante a primavera, verão e outono, e no inverno ele pega uma loca, um buraco de um pau, uma caverna, e ali ele hiberna durante todo o período do inverno, queimando a gordura que ele armazenou justamente no período da primavera, verão e outono. Ele sofre uma queda metabólica bastante grande, pessoal, na diminuição dos batimentos cardíacos, diminuição do teor de calor corpóreo,
E para quem observa, parece o animal estar morto. Na realidade, ele está hibernando. Ele diminuiu o ritmo metabólico para conseguir sobreviver durante esse período da friagem, que é muito grande. As nevascas, a nível de Canadá, podem demorar 6 meses aproximadamente. Nós temos lá também na Suíça, na Sibéria, grande quantidade desses elementos aí que justificam o último dos biomas que eu estou conversando com os senhores, que é a taiga. Queridos, então nós praticamente encerramos a programação que vai aparecer na prova de vocês, que deve acontecer daqui a algum tempo. E agora, por favor, canetinha na mão, que nós vamos começar um dos capítulos mais importantes observados dentro da ecologia. Por favor, comecem a fazer a anotação aí. O título são As Relações Ecológicas. O que é que nós chamamos de relações ecológicas? Todas as atrações, as interatrações, as quais os organismos participam com o grupo ou com o meio, respectivamente. Então, crianças, vejam aí, das relações ecológicas, eu quero que a primeira que vocês anotem são aquelas chamadas de relações intraespecíficas, tudo emendado, viu, moçada? Intraespecíficas. Na frente, os senhores vão escrever aí que as relações intraespecíficas, são aquelas que ocorrem entre elementos da mesma espécie. Vejam, crianças, nós sabemos que 2 elementos pertencem à mesma espécie quando eles forem morfológica e fisiologicamente semelhantes e se intercruzarem, produzindo uma descendência fértil. Então, aí são elementos da mesma espécie. Então, se as relações acontecem e os elementos são da mesma espécie, elas são chamadas intraespecíficas. E existem alguns tipos de relações intraespecíficas. Aí vocês anotaram o número 1, relação intraespecífica. Então, por favor, letra A, primeiro tipo de relação intraespecífica é justamente a colônia. Então, letra A, colônias. Beleza? Então, olha aí, gente, se vocês forem conceituar colônias, vocês vão colocar aí agrupamento de indivíduos para um benefício comum, viu? Colônia é isso, um agrupamento de indivíduos para um benefício comum. É o que ocorre, então, com as bactérias, acontece com o pinguim imperador, os arrecifes de corais, não é? Essas são colônias. E elas, as colônias, elas podem ser de elementos iguais, que são chamadas de colônias isomorfas, com S. Isomorfas, quando são formadas por elementos iguais. O prefixo iso, no grego, quer dizer igual. Então, colônias isomorfas, aquelas formadas por elementos iguais. No caso, nós temos aí as bactérias, pessoal. As bactérias, o pinguim, que eu acabei de falar para os senhores agora mesmo, o pinguim imperador, formando as grandes colônias lá na tundra, né? São as florestas geladas polares. E temos as heteromorfas. Hetero no grego quer dizer diferentes. Então, se as isomorfas são formadas por elementos iguais, as heteromorfas são formadas por elementos diferentes. Como exemplo, os recifes. Todos os senhores já devem ter observado os paredões, né? Se não foram à beira-mar, já viram isso em documentários. Paredões de recifes que se formam, de corais que se formam em navios que
foram a pique, quer dizer, afundaram. Paredões submersos, tem corais amarelo, vermelho, azul, redondo, retangular, de tudo quanto é tipo. Essas são as chamadas de colônias heteromorfas. Então, olha aí, ó, queridos, para as colônias, 2 tipos, isomorfas e heteromorfas, respectivamente. Então, esse é o primeiro tipo de relação intraespecífica. O segundo tipo já compõe as chamadas de sociedade. Sociedade. Quando nós falamos sociedade, pessoal, nós já percebemos um grupo de indivíduos que trabalham para um bem comum do local de sua moradia. O homem é um ser social. O homem é um bom exemplo de elemento social, não é? Porque todos eles deveriam, não fazem, mas deveriam trabalhar em prol do local onde ele vive. Mas eu tinha um professor doido dentro da universidade que costumava dizer de que o homem é o único animal que estuda para virar bicho, visto de que ele está destruindo o local onde ele mora. Isso é uma realidade. Inclusive, os grandes patentes da nossa política, incluindo, inclusive, o nosso presidente, não faz nada para sanar problemas relacionados à destruição e desmatamento, que já começou na região amazônica a todo vapor. Isso daí, falta força política para acabar com isso. Então, senhores, essa sociedade é um agrupamento de indivíduos que trabalham em prol do seu local de moradia. Animais irracionais, como a abelha, também é um bom exemplo de sociedade. Eu acho que todos os senhores assistiram aquele filmezinho Disney, B-Movie, a história daquela abelhinha, e que trabalhavam lá diferentes elementos. Nós tínhamos lá na colmeia o zangão e a rainha, que são os elementos sexuados, quer dizer, a função deles é única e exclusivamente fazer a proliferação dos elementos da sociedade. Mas também temos o grupo das operárias. E o que são as operárias? Temos as operárias guardiãs, as operárias babás, as operárias soldados, uma infinidade de outros elementos, todos eles subordinados à rainha e trabalhando cada um na sua função para engrandecer a colmeia. Não se esqueçam também, pessoal, da história das formiguinhas, lembram? Vida de Inseto, um filmezinho da Disney também, que relata perfeitamente a história daquelas formiguinhas, que todas elas trabalham em prol do local onde vivem. Caso dos térmitas também. Térmita é nome científico de cupim, gente. Todo mundo conhece em Pasto, nessas regiões aí de chácaras, de sítios, os cupins, que é a casa dos térmitas. E lá eles têm também a situação de sociedade. Então, primeiro foi colônia, segundo foi sociedade. A terceira relação intraespecífica, portanto, em letra C, eu quero que vocês anotem a competição intraespecífica. Isso, competição intraespecífica. Competir quer dizer promover relação entre um indivíduo e outro e vencer, logicamente, o mais bem qualificado. Então, a competição, pessoal, ela pode ser harmônica e competição desarmônica. O que é a competição harmônica? Harmônica ou harmonia, gente, é onde não existe malefício entre um e outro. Todo mundo na paz, todo mundo numa boa, tranquilo.
É um bom exemplo de competição harmônica. Nós temos aí entre os meninos. Meninos, se forem escolher uma namorada entre a tranqueira e a gostosona, quem é que vocês vão escolher? A gostosona. Atrapalhou alguma coisa na vida da tranqueira? Claro que não. A mesma coisa as meninas, se forem escolher entre um malhadão, barriga tanquinho, traçado, torado, e um velho, careca, barrigudo, vocês vão escolher quem? Lógico, o velho, né? Tá uma questão de experiência, não é? Brincadeirinha. Então, essa relação harmônica, a competição, não leva mal a nenhum dos elementos. É aquela eterna história. A casa do baiano tem 4 elementos: pai, mãe e 2 filhos. A empregada vai na hora do almoço e frita 4 bifes. Um bife grande e 3 bifes pequenos. Quem for se servir primeiro, ele vai em qual, gente? É lógico que ele vai no grande. Atrapalhou os outros? Não, não atrapalhou. Então é a competição harmônica. Mas nós temos a competição desarmônica. Essa competição desarmônica intraespecífica, nós observamos, por exemplo, nos leões. Todos os senhores sabem, os leões andam em grupos, 1, 2 machos, meia dúzia de fêmeas. E se chegar um leão estranho no grupo, os 2 trocam mordida até lascar-se. O que for mais forte espanta o mais fraco. Espanta o mais fraco e, com requinte de crueldade, corre atrás desse mais fraco e, com as unhas, ele consegue castrar o leão mais fraco que está saindo, justamente para que ele não deixe nenhum representante mais da sua linhagem, do seu sangue. Isso é uma competição aí desarmônica, houve uma desarmonia entre eles. Existe isso também no caso de tubarões, é um animal regionalista, ele habita uma determinada região, ali ele se reproduz, ali ele se nutre, e se chegar um outro tubarão, eles trocam dentadas para tudo quanto é lado, e o que for maior, mais forte, consegue espantar o outro, né? Que seria, então, o caso de uma competição desarmônica, respectivamente. Beleza, então nós já vimos colônia, sociedade e competição. Em letra D, para finalizar, as relações intraespecíficas, os senhores vão anotar o canibalismo. Canibalismo. Olha, o próprio nome já diz, pessoal, canibal. Não é? Elementos que se comem entre si. Então, o canibalismo é uma relação desarmônica. Um sempre leva prejuízo. E o canibalismo, pessoal, acontece entre elementos da mesma espécie. O caso de tubarões, certas variedades, tubarão lixa, tubarão verde, pessoal, os filhotes dentro do ventre materno já começam a se comer. Então, o que se formou primeiro, o ovo que mais se desenvolveu, a larva, formou um alevino dentro do útero materno. O maior vai comendo os menores dentro do útero materno. É um exemplo de canibalismo. Acontece também entre ratos. Todo mundo aí que tem como mascote aquele ratinho chamado hamster, sabe de que toda vez que a fêmea parir, ele tem que tirar o macho de dentro da gaiola, senão o macho começa a comer os filhotes. Canibalismo. Acontece muito com 2 variedades de cães também, o Rottweiler e o Pitbull. As 2 fêmeas, quando paridas, se o dono não aumentar o teor proteico da ração, quer dizer, não aumentar a proteína da ração, está dando uma ração aí 17% de proteína, passa a 21%, 24%.
Tal. A fêmea, por estar lactando e amamentando, ela entra em carência proteica e começa a comer os filhotes. Viu? Então, tanto no Rottweiler quanto no Pitbull acontece esse tipo de coisa. Isso daí é exemplo básico de canibalismo. Então, se vocês observaram, tubarão comendo tubarão, rato comendo rato, cachorro comendo cachorro, isso daí, elementos da mesma espécie, um detonando com o outro. Quer dizer, o maior e mais forte comendo o menor e mais fraco. Este capítulo encerra as relações intraespecíficas. Agora, por favor, queridos, para número 2, coloquem aí. Relações interespecíficas. Interespecíficas. Vamos, João Gabriel, acorda, rapaz. Ô, Baiano, não é hora de dormir mais não. Vamos, ó, anota aí. Que beleza. Então, relações interespecíficas. Se as intraespecíficas aconteceram entre elementos da mesma espécie, as interespecíficas acontecem entre elementos de espécies diferentes. Tá? Então, intra, elementos da mesma espécie. Inter, elementos de espécies diferentes. Esse aí tem um bocado de relações dessa maneira, pessoal. Já que nós paramos em canibalismo, que era uma relação desarmônica, vamos continuar desarmônica também aqui nas interespecíficas. E a primeira delas, pessoal, já é o predatismo. Predatismo, predador, nós já conseguimos falar disso quando vimos os termos usados dentro da ecologia e trabalhamos nas cadeias e teias alimentares. O maior e mais forte comendo o menor e mais fraco, tá? Então, predatismo é isso daí, o maior e mais forte comendo o menor e mais fraco. Do predatismo, como exemplo básico, nós podemos colocar a vaca e o leão, né? A vaca é a presa, o leão é o predador. A onça e a capivara a presa, a onça o predador, e assim por diante, pessoal. Sempre o maior e mais forte comendo o menor e mais fraco. Além de predatismo, que era a letra A, na letra B eu quero que vocês anotem parasitismo. Parasitismo. O que é o parasita? Nós também já tivemos a oportunidade de comentar esses detalhes com os senhores, quando falamos dos termos usados. Parasita é o ser que vive à custa de outro organismo, parasitando e trazendo malefícios. Tá? Então, é isso daí. O parasita vive à custa do outro cidadão, né? E traz malefícios a todo momento, a toda hora. Então, nós temos parasitas, bactérias parasitas. Trazem a pneumonia, a tuberculose, a sífilis, a meningite, a lepra ou hanseníase, a gonorreia, a sífilis e uma infinidade de outras doenças. Temos também fungos parasitas. Esses fungos trazem as micoses, as dermatomicoses. Micose é quando só atinge a primeira camada da pele. Se atingir a segunda camada, que é a derme, nós já chamamos de dermatomicose. São aqueles sapinhos que dá na boca, no canto da boca de gente que costuma beijar qualquer tipo de boca. Né, Baiano? Fica aí beijando essas tranqueiras, aí desenvolve aquele sapinho. Frieira que acontece no meio dos dedos do pé, de gente que não lava muito bem o pé, ou então não enxuga depois que lava. Por isso que frieira é chamada de pé de atleta. Pé de atleta visto de que atleta é meio relaxadão, e aí aparece aquelas curuba braba no meio dos dedos, aquilo já é uma dermatomicose.
Temos também viroses, eu acho que deu aqui, ó, mano, velho. Vai dar um tempo agora. Se encerrar E? a live. Dá uma olhada aí. Continua, o pessoal ainda está te vendo, só que vai encerrar. Vai encerrar. Não, então tudo bem, queridos. Nós paramos em parasitismo e na próxima aula, se Deus assim permitir, a gente continua com todas as outras relações interespecíficas. Fiquem com Deus, se puder, fiquem em casa e se protejam, tá? Um beijo carinhoso. Tchau.